Bem, pessoal, vamos dar continuidade aí, então. O que a gente vai olhar para hoje aqui, tá? É um dos principais indicadores que a gente olha, que é a área em desenvolvimento, né? Que seria aqui a nossa letra D do conceito NADRO, tá bom? O nome desse indicador na plataforma americana se chama, deixa eu pegar aqui, faltou o V aqui, né? Ficou ruim. ECI VWAP, tá? Então, vou repassar um pouquinho aqui com vocês, para vocês lembrarem do que vocês já viram aqui com a gente, para a gente poder avançar, tá? Então, quando a gente fala de distribuição e da curva de Gauss, a gente tem aqui, então, o nosso Market Profile, né? Que é isso aqui. O que é isso na prática, né? Eu já comentei, mas vou fazer mais um desenho. Se a gente olhar a curva de sino, que é a curva gaussiana, isso aí seria o equivalente a essa distribuição aqui, tá? A gente teria aqui, vamos dizer que fosse o point of control no meio, né? E aqui a gente teria os 68%. 68,2% na verdade, mas né, não muda muita coisa. 68,2%. Isso aqui é exatamente isso virado, né? Então, beleza. Até aí a gente tem. O que a gente, via de regra, olha, né? Para isso aqui. A ideia é, tendo em vista essa possibilidade de estatística maior do preço ficar aqui dentro, a ideia aqui seria fazer trades aqui, aqui, aqui e assim vai. Enquanto ela fica aqui dentro da área de valor, seriam uma possibilidades para a gente ficar fazendo o que a gente chama de fade, né? Que seria aí uma contratendência nessas extremidades. Tá, os falsos rompimentos, etc. Né? Então, em cenários específicos que a gente tenha, por exemplo, o preço está vindo, aí ele faz o que a gente já comentou aqui, que seria o uptrust, ou ele cai lá e faz aqui um spring, mas sempre fazendo esses falsos rompimentos a partir daqui, nunca do meio, tá? Então, os trades eles partem dos extremos, tá bom? Então, até aí beleza. O que é a área de desenvolvimento? A área de desenvolvimento, a gente imagina, vamos imaginar, deixa eu desenhar aqui para ficar bonito para vocês, fácil de entender. Isso aqui é a área de valor, certo? Digamos que o dia hoje acabou com essa área de valor aqui. Quando o dia começou, esse dia específico, essa área de valor não existia, certo? Então vamos dizer que a abertura foi aqui. Então, deixa eu botar um A aqui, né? A abertura e o fechamento foi aqui, por exemplo. Vamos dizer então que o fechamento foi aqui e a abertura do dia foi aqui. E o fechamento lá, tá? Como é que esse dia aconteceu? Então a gente vai estar aqui, o mercado abriu, vamos dizer que ele tenha feito alguma coisa assim. Até aqui, ó, podemos imaginar que isso aqui é a primeira meia hora, uma hora, a gente não tem como ter uma área de valor completa, certo? Porque isso aqui são janelas de 30 minutos ao longo do dia. Então o que a gente vai ter aqui? Se a gente for fazer a mesma distribuição só nesse período, provavelmente a gente vai ter uma área de valor mais ou menos assim, tá? E vamos imaginar que o mercado continuou vindo, ele continuou lá balançando, tal, aqui, tal. Nesse momento, o que a gente já vai passar a ter agora? A gente vai passar a ter uma área de valor que provavelmente vai ser algo mais ou menos aqui. Tá vendo? Ela já está maior. Ela vai crescendo conforme o tempo vai passando, certo? Então é assim que isso aqui vai acontecendo. Aí o mercado continua lá, veio para cá, peraí, só botar a cor certa. O mercado veio, brincou mais um pouco, fez isso, fez aquilo, bateu, tal, fechou. Quando a gente vai olhar, no final do dia, depois de ele fazer toda essa movimentação, ele vai sobrar com algo mais ou menos assim, tá? Que é a distribuição do preço, aí sim, da janela diária integral.
tá bom? É assim que funciona a construção aqui. E por que eu estou mencionando isso? Porque a nossa área de valor, né, a nossa área de desenvolvimento, ela é similar na forma como ela é criada. Por quê? De onde que ela parte? Tá? Ela parte, deixa eu fazer um desenho do preço aqui, vamos dizer que o preço tenha feito isso, tal, alguma coisa assim. Tá? O dia iniciou aqui, então a gente tem a VWAP, que é essa média ponderada por volume, certo? Acho que é um indicador aí que bastante gente conhece. Temos aqui a VWAP. O que é, né, o indicador que a gente olha aqui, eu já vou mostrar para vocês, eu estou explicando como ele funciona, ele faz um desvio padrão, tá? Então a gente vai ter um desvio padrão que seria mais um para cima, menos um para baixo, certo? Então quando a gente olha aqui, ó, o que ele vai fazer? A gente vai estar aqui, daí ele vai vindo, forma alguma coisa assim, e aqui é a mesma coisa. Tá? Isso aqui é o indicador, beleza? A gente usa ele no padrão mais 1 e no padrão mais 2. E aqui no menos 2. Então a gente vai ter, até botar outra cor aqui, seria aqui mais ou menos o mesmo desenho, né? Mais ou menos isso aí. Certo? E para que serve isso aqui? Porque a gente usa ele de forma similar e depois em conjunto também, mas a leitura é similar. O que a gente está sempre buscando? A gente está buscando, por exemplo, vendas quando ele chega perto desse desvio aqui, tá? Então aqui, compras quando ele está nessa posição. Por quê? Porque aqui a distribuição, ó, diferente do começo aqui, tá? Mas aqui a distribuição, ela tá, ainda que esteja com um quê de alta, tendo que a VWAP está subindo, ela ainda está rotacional. Rotacional porque o preço está rolando dentro dela aqui, tá vendo? Basicamente entre o desvio mais 1 e menos 1. Tá? Então por isso que a gente vai procurar fazer vendas e compras nesses extremos, tá bom? Depois, quando que a gente vai... Deixa eu manter aqui. O que seria diferente aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui mais ou menos. Depois a gente vai olhar o indicador mesmo ali na plataforma e daí vocês vão entender mais um pouco. Deixa eu apagar o preço aqui na nossa linha. Só para mostrar o que seria um mercado em tendência, né? Então agora vamos ver que o mercado abriu aqui. Fez lá isso aqui, ele veio brincando, aí ele fez isso aqui e começou a cair de volta. Tá? Quando ele foge do primeiro desvio e vem aqui no segundo desvio, a gente já começa a olhar o mercado com que ele está dando sinais de uma tendência, nesse caso aqui uma tendência de baixa. Então o que a gente busca aqui? Né? Possíveis retestes aqui para fazer uma venda. Por que eu apresentei o Market Profile aquela hora? Porque imagine, ó, que a gente está olhando aqui, ó, que eu apresentei agora há pouquinho, né? Se o mercado faz isso aqui, ó, o que a gente está buscando? Venda, 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 isso de uma forma bem aleatória, tá? Não estou dizendo que isso aconteceria desse jeito, mas você buscaria vendas lá e compras aqui. Se o mercado entra numa tendência, ou numa tendência aqui, o que seria, né? Ele fazer algo assim, certo? Então, quando a gente está olhando aqui, o que isso aqui nos diz? Que ele aceitou ficar abaixo, ele vai provavelmente fazer algum tipo de reteste para depois seguir caindo. A leitura aqui é basicamente a mesma, tá bom? Então, o que a gente busca? Vender os extremos, né? Se fosse olhar só para o indicador, tá? Mas não é só com ele que você vai operar. Vender os extremos do indicador, os extremos para cima, comprar os de baixo, né? Ou vender o reteste dos desvios menos 1 e mais 1
vender, no caso, vender o reteste no desvio -1 ou comprar o reteste no desvio +1, né? Então, no caso, se fosse uma possibilidade de compra, ele faria alguma coisa assim, tá? Então, aqui seria a compra. Beleza? Acho que até aí, tranquilo. Então, agora, vamos dar uma olhadinha na prática aqui. Ó, deixa eu até apagar isso aqui. Para despoluir ali. Senão vai ficar poluído, vai ficar mais confuso. Opa, aqui. Pode ir no número errado. Deixa eu apagar aqui. Bem, vamos lá. Eu vou até tirar esses estudos aqui, só para... Deixa eu dar um remove aqui, só para sumir. Tá bom? O que é esse azul aqui? Eu vou tirar ele também, para não confundir vocês aí. Deixa eu ver só, extend. Vai dar muito trabalho aqui, gente. Vai acabar atrasando muito aqui a demonstração para vocês. Mas o que acontece, ó? Só para vocês entenderem e não se perderem aqui. Isso aqui é o que a gente acabou de olhar lá, tá? Então esse aqui é o DVA. Por que ele está amarelo aqui e azul? O amarelo é o DVA daquele dia específico, então no caso desse dia. No dia seguinte, ele plota para mim aqui as extremidades do primeiro desvio. Tá? Então aqui seria o desvio +1, aqui seria o desvio -1. Ele plota para frente e prolonga, tá? Para a gente ter uma boa ideia aqui de como operar. Então aqui, ó, ao olhar aqui, ó, deixa só eu ampliar um pouquinho aqui. Vamos pegar esse dia, que esse dia aqui é um dia fácil para mostrar, dar o exemplo aqui na tendência, tá? O que a gente falou lá, né? O mercado abriu, tá? E aqui a gente está olhando só para o indicador, não está olhando para o indicador mais o contexto do market, aceitação, etc. Só para mostrar o exemplo mesmo, tá? O mercado estava aqui, ele abriu, né? Ficou batalhando, mexe, veio. O que a gente está procurando? Quando o mercado está aqui, ó, abaixo, tá? Então aqui, ó, ele está abaixo do desvio 2, que é essa linha aqui, tá? Até esqueci de falar para vocês, mas aqui é o -1, aqui é o +1, né? Esse topinho amarelo, e a linha azul sólida aqui é o -2 do desvio, e lá é o desvio +2, tá? Então aqui, ó, ele veio, mesmo aqui em cima, se a gente for olhar, ó, ele veio aqui, negociou na linha -2, voltou ali na -1, começou a cair, tá? Então, um possível reteste ali seria uma forma de vender, esse reteste aqui seria uma forma de vender, esses retestes aí seria uma forma de vender, tá? Então, você vê que o preço veio por baixo, bateu, veio, começou a querer cair, retornou, começou a querer cair, retornou, começou e foi. Tá? Então, isso aqui é um exemplo real até para mostrar também, que eu acho que é bem válido, né? Para mostrar que o preço não é, que o mercado não é bonitinho, assim, ele vem, aí ele toca, e daí ele cai, você usa um stopzinho aqui e dá tudo certo. Né? O mercado não funciona assim, né? Então você vê que ele cai, mas antes de cair, ele viria aqui, te daria uma chance para você vender aqui, aqui ainda teria dado certo, mas aqui você entraria de volta, colocaria o stop aqui, por exemplo, já tomaria uma violinada para depois cair, tá? Então isso aí é um manejo que a gente vai abordar bem mais para frente, tá bom? Mas só para vocês entenderem um exemplo de como funciona uma entrada olhando para o indicador, né, de tendência, por exemplo. E aí quando que a gente, deixa eu pegar um dia aqui, vamos usar esse dia de exemplo aqui. O que a gente teve aqui, né? O mercado veio aqui dentro pegar uma tendência, tá? Subiu um pouco, rejeitou, veio lá no extremo, rejeitou de volta. O que seria a ideia aqui? Possíveis vendas nessa região, possíveis compras nessa região,
possíveis vendas nessa região, possíveis compras nessa região. E de novo, isso aqui é o mercado real, né? Então, quando a pessoa vai olhar, onde é que você eventualmente aqui poderia ter comprado? De novo, não é assim que se opera isso aqui pura e simplesmente, precisa de mais coisa, mas só precisa de uma ideia. Onde é que você compraria aqui? Ah, vamos tentar comprar no primeiro candle, eu nem uso esse gráfico específico, mas vamos comprar no primeiro candle positivo, quando ele fechar, tá bom, onde é que é então? Então vamos estopar onde? Ah, vamos estopar abaixo dele, vamos estopar aqui, peraí que entrou, esse aqui que eu preciso, vamos estopar aqui, vamos comprar aqui e vamos levar até lá. Qual que é o risco-retorno desse trade? 1,57, 1,5 para 1, tá? Vale a pena? Não vale? Aí, como eu falei já, isso é uma coisa que a gente vai olhar para frente também e é um pouco da forma como cada um opera, tá? A mesma coisa aqui, ó. Imagine que ele fez aqui esse fadezinho, ah, eu vou vender, então onde é que você vai estopar? Se você estopou em cima desse boxzinho aqui, você estopou aqui também. Então, não é simples, por mais que ele tenha caído, ainda assim ele teria te estopado, você teria que reentrar e tal. Mas só para dar um exemplo de como ele funcionaria. Então seria vendas lá, fazer esse fade aqui, fazer uma compra para voltar lá, uma venda para voltar aqui, uma compra para voltar lá. Isso aí seria algo rotacional, tá? Aqui a gente tem mais um exemplo, ó, de tendência. Vamos pegar esse exemplo aqui, por exemplo. Ó, o mercado veio correndo aqui. Aqui você poderia eventualmente ter comprado já, se fosse o caso. Até onde você vai levar? Isso aí vem tudo pelo contexto e daí pelas regiões que a gente define no Market Profile, tá bom? Mas, a princípio, se a gente estivesse olhando só para o indicador, os teus únicos pontos aqui seria ou nesse desvio aqui, ou na VWAP, ou no desvio, isso aqui dos dias para trás lá, tá? Então, aqui seria, por exemplo, ele veio, bateu, você esperou o pullback, ele fez o pullback. Nesse caso, você teria um trade realmente muito barato de stop, né? Então o alvo seria aqui. Olha o tamanho do risco-retorno desse alvo, desse trade. É muito alto, né? Qual a chance disso aqui estopar? É muito alta também, né? Então, porque é um trade de 70 pontos, né, para fazer bastante, beleza? Então, só para vocês terem uma ideia. Aí o mercado continua indo. Vamos dizer que o nosso alvo final fosse lá. Aqui a gente fez um trade e saiu. O mercado veio de volta, fez um teste. Onde é que eu vou comprar? Digamos que eu comprei aqui. É abaixo mais ou menos ali, o alvo é lá. Olha o tamanho desse trade. Por quê? Porque aqui está muito pequeno o risco-retorno, né? Então teria que vamos dar uma melhoradinha aqui para ficar uma coisa um pouquinho mais clara. Mesmo assim, olha o tamanho que é esse trade. Ah, ele foi lá? Achou que não foi, né? Mas foi perto, né? Então é assim que você olharia para trade de tendência. Vamos pegar mais algum exemplo aqui. Ó, isso aqui é um trade de reversão. Isso aqui é onde o cara sofre mais, quando está operando tendência principalmente, né? Em que o mercado vem correndo por cima e você não vê, né? Ele não tem um pullback. Quando o pullback vem, aqui ainda ele fez um pullback razoável, você poderia até pensar em comprar aqui. Só que onde é que seria o alvo aqui? Eu realmente não sei, teria que ver pela questão do market profile, etc. Né? Mas depois ele acabou revertendo e por isso que a gente deixa essas zonas, ó, tá vendo? Ó? Olha onde é que ele foi buscar. Ele foi buscar esse desvio aqui, esse desvio da VWAP de ontem, do dia anterior no caso, né? Ele veio até aqui. Aí se você olhar para frente, ó, esse dia aqui abriu, ele retestou o menos 1 de ontem, do dia anterior, perdão, e continuou indo para baixo. Aí a gente vai olhar, ó, o que ele fez? Ó, ele veio, ele bateu no mais 1 do dia anterior, rejeitou um pouquinho e foi para cima. Depois desenvolveu para lá. Ó, outro trade aqui de tendência, por exemplo. Ele veio, ele vem fazendo pullbacks e assim vai, né? Tem que olhar a forma exatamente como aconteceu o dia e toda a questão de região, mas só para vocês aqui verem que é muito visual, tá? Esse indicador. Quando você vê, por exemplo, aqui de novo, ó, ele veio lá pelo segundo, fez um pullback, continuou caindo, fez outro pullback ali, continuou caindo, e daí aqui ele foi perdendo a força já, né? Vamos pegar outro dia, um dia mais, tá tentando ver se eu achava um dia bem rotacional. Ó, isso aqui, por exemplo, um dia bem rotacional. Ele veio, tentou perder, voltou lá, voltou aqui, voltou para lá, ficou, voltou para baixo,
e assim ele vai indo, ó, e depois ele ficou só tocando. Nesse caso específico aqui, ó, é muito ruim de operar, porque você tem uma área de valor muito pequena também, né? Então muitas vezes você vai olhar para o risco-retorno, você acaba não encontrando ele, né? Ele não tem realmente. Então acaba não valendo a pena, tá? Ó, outro trade aqui, ó, veio, ele voltou para dentro, ele veio, bateu lá no desvio, continuou caindo. De novo aqui. Eu vou falar para vocês que a forma como a gente usa isso aqui, em basicamente 5 anos de backtest, que a gente pegou o período de 5 anos, isso já faz tempo e está somando a base de dados, a gente tem 73% de acerto, e de operações positivas, na verdade, não só acerto especificamente, e a taxa mais ou menos de risco-retorno acaba dando 3 ponto alguma coisinha, 3.2, se eu não me engano, para 1. Então a gente ganha 3 vezes, em média, acertando aí na casa dos 70%. Tá? Isso para o dólar. Para o índice é um pouquinho menos. Mas, de novo, um trade de tendência. A gente tem esse algoritmo automatizado, inclusive, no MetaTrader. Esse operacional específico aqui. Tá bom? Eu acho que aí ficou mais ou menos claro a forma como olha para o indicador. O que é a sacada daí, tá? Então vamos imaginar que a gente vai até a próxima aula, mas eu vou deixar aqui para vocês só um gostinho aqui. Vamos imaginar que a gente tenha aí a nossa área de valor e vamos dizer que o preço abriu aqui, tá? Então essa aqui é a área de ontem, né? O dia de ontem, a gente está usando ela de base. O preço hoje, no caso, vamos dizer que ele abriu aqui então, né? Que seria o outro dia. E aí ele começou a fazer alguma coisa assim, vamos dizer. Tá? Aí, então esse aqui daí é o dia, o próximo dia. O dia que a gente estaria operando ele aqui, vamos dizer. Tá? Onde é que vai ser uma possível entrada aqui? A hora que a gente pegar e olhar, ó, um dia que nesse aqui, por exemplo, o nosso DVA, que é a área de valor, vai provavelmente estar com alguma coisa mais ou menos parecida com isso. Ele escapou um pouquinho, tá? Deixa eu deixar, só melhorar um pouquinho aqui para não ficar mais ou menos igual, certo? Então ele vai estar mais ou menos assim. O que aqui é um potencial de entrada? Lembra, gente? A gente falou que a gente tenta comprar nas bases, vender nos topos, correto? Então o que a gente está vendo aqui, né? Que é a gente vê o mercado contando a história e nos mostrando o que eventualmente poderíamos pensar em fazer. Tá? Se a gente tem a ideia de comprar bases aqui, né, e vender topos quando a gente está dentro de uma área de valor, quando isso aqui faz esse movimento, vem aqui e retesta, o que eu estou imaginando aqui? Lembra do A? Aceitamos ficar aqui dentro, certo? Se a gente aceitou ficar aqui dentro, então a gente tem aqui, ó, vamos imaginar uma leitura aqui do nosso NADR. Aqui é o contexto, certo? Contexto. Qual é o contexto? Essa zona aqui, tá? Essa área de valor aqui foi para quando começou esse dia, beleza? Então o nosso contexto seria, vamos operar esses extremos até que o preço rompa para cima ou perda para baixo, ok? Então quando a gente olha aqui e o mercado faz esse movimento até que começa a subir, a gente já olha e pensa, olha, o mercado está com um contexto rotacional dentro dessa área. Então ele está em balance, ele estando em balance, em qual é o destino aqui? É esse topo aqui, tá? O topo é o extremo da região lá, beleza? Então o contexto é definido. Aceitação, né? Então o contexto, ok. Aceitação, quando ele entra aqui e faz isso, tá? O que a gente já está imaginando? Que ele aceitou ficar aqui dentro. Se ele aceitou ficar aqui dentro, igualzinho é com a leitura do contexto,
pelas leis de dinâmica e tal, o preço tem a tendência de reverter lá para o outro extremo, tá? Então a tendência é, e lembrando que isso aqui tudo a gente ainda está olhando uma hipótese 1, que seria essa hipótese mais rotacional. Então, a hora que ele invadiu, retestou e continua indo, o que você tem aqui? Você olha e fala, olha, realmente aceitou. Ficar dentro dessa zona, se aceitou, eu tenho que buscar, eu não posso mais vender, eu tenho que tentar buscar uma compra para levar até lá. Então a aceitação tá ok? Tá ok, beleza. Agora, a nossa área em desenvolvimento. Lembra? Compra nessas assim, venda nos extremos. Aqui é a mesma coisa. A gente está procurando vender por ali e comprar por aqui. Só que agora fazendo isso em conjunto. Tá? Qual é o conjunto? O conjunto é olhar para esse desvio, como aqui é um exemplo de compra, olhar para esse desvio para quando o preço vier próximo dele e próximo da zona aqui, a gente tentar efetuar uma compra. Beleza? Então, por exemplo, o mercado veio, retestou, manteve. A hora que ele manteve aqui dentro, você já olha e fala, ó, beleza, a aceitação está ok também. Aí você está esperando agora. Onde é que eu vou tentar comprar? Eu vou tentar comprar aqui, aqui. Então, vamos dizer que o preço veio aqui, deu uma oportunidade de compra, o stop estaria aqui, entrou aqui, por exemplo. Aqui estopou. Beleza. Vamos ver aqui o que seria, só para a gente ter uma noção de risco. Mais ou menos, claro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui é um trade 6 para 1. Entrou, estopou? Beleza. O mercado veio, retestou aqui essa base, está bem perto dessa base ainda. A gente vai de novo. Vamos ver aqui, pegou mais ou menos aí. Né? Então 1 de novo, 2, 3, 4. Vai dar mais ou menos os mesmos 6. Certo? Qual a consequência aqui? Né? Eu tenho agora um contexto que me permite comprar, eu estou perto da base dele e sei também que aceitou ficar aqui dentro com a tendência do preço a reverter para o outro extremo. Qual que é a vantagem desse tipo de operação? A vantagem é que se você toma um stop aqui, né, e te custou um R, que é uma unidade de risco, quando você acerta esse daqui, você, por exemplo, ganhou 6 unidades de risco. Então, no saldo final, você tem menos 1 mais 6, certo? Então aqui você ganha mais 5. Tá? Olhando dessa forma para o mercado, o que vocês vão começar a entender e encontrar também são melhores oportunidades de risco-retorno mais elevado. Não vou nem dizer que normalmente você vai fazer um trade de 5, 6, 7, 8, mas muitas vezes você vai até se deparar com esse trade. Tá? Mas mesmo que você opte, e eu acho que é válido, por exemplo, você optar por não estopar tão curto, tá? Vamos imaginar, deixa eu pegar aqui de volta. Ó, vamos imaginar que você viu isso daqui, olhou aqui e falou, olha, realmente invadiu aqui, estou buscando uma compra, ele veio próximo aqui, eu vou comprar aqui. Comprei aqui. Eu vou estopar agora aonde? Eu vou estopar abaixo da mínima. Pode ser? É no mínimo do mínimo do mínimo, é factível. Né? Então você tem isso aqui seria teu stop. Certo? E você vai ter mais ou menos aí. Então isso aqui já seria um trade de uma unidade de risco para 2 vezes um ganho. Tá? Qual a vantagem aqui? A taxa de acerto é bem mais alta, né? Então, você vai fazer sempre esse trade-off. Mas a ideia, tá? E aqui a gente vai entrar depois nessa questão com bem mais detalhe, e na próxima aula eu vou mostrar com vários exemplos também, daí na prática. Então eu vou fazer de um jeito mais tranquilo, que eu vou pegar ali, vou só arrastar para trás, dias para trás, escolher 1, 2 dias ali, a gente monta a composição e daí olha para o gráfico como é que aquele dia que a gente utilizaria aquelas referências funcionou. Tá? E aí vocês vão vendo no mercado real. Mas aqui vocês já começam a entender um pouco mais, tá? a mecânica da operação. Que você vai olhar o contexto, tem que estar ok, a aceitação tem que estar ok e a área de desenvolvimento tem que estar ok. Tá bom? A gente poderia aqui, ó, até, se a gente fosse imaginar, ó,
Deixa eu cortar aqui. Aqui nem precisa cortar, na verdade. A gente poderia imaginar também um mercado que fizesse algo assim também. Daí, em vez de ele estar mais ou menos rotacional, correndo por dentro aqui, ele estaria efetivamente numa tendência de alta. Então aqui ele veio, ele testou, você compraria aí, estoparia aqui, e aí a gente vai de novo lá, olhando o risco-retorno. Tá vendo? Então você é uma forma de ler o mercado que ela te dá boas chances com uma taxa de acerto boa e um risco-retorno bom. Essa que é a lógica operacional aqui dentro. Beleza? E aí depois, então, a gente tem aqui, né? Deixa eu trocar a cor de volta. A gente já, nesse exemplo específico, a gente teria isso. Depois, a gente tem a questão do ritmo, né? Que a gente já, que eu botei aqui, mas deixa eu apagar. Se você for olhar para o ritmo, e não é uma coisa assim que eu sou um grande utilizador, tá? Mas a teoria é assim, você estaria medindo a dinâmica dessas pernas aqui, ó. Tá vendo? Você estaria tentando entender como é que o mercado, qual a cadência do mercado. Nesse desenho aqui que foi aleatório, você vê que ele estava um pouco mais cadenciado, aí ficou um pouquinho menos, voltou para a cadência e tal. Então aqui seria mais uma possibilidade em que você vai olhar e falar, olha, ele está fazendo topos mais altos, aqui já não foi. E aí você pode ir filtrando isso, né? Você vai refinando a coisa ao ponto de achar ainda um refino maior, buscando um risco-retorno cada vez mais elevado. Né? Então, a gente teria aqui, nessa área de valor, seria um deles. Depois teria o ritmo, como eu falei, eu falo aqui, mas eu não uso basicamente. E depois teria, para finalizar, o order flow, que você tem duas formas de usar. Eu até comentei rapidamente com vocês em outra aula, que seria através do cumulativo delta. Então, imagine que isso aí é o preço, né? A gente teria o cumulativo delta, estaria em outra janela, mas só para vocês entenderem, ele estaria mais ou menos fazendo alguma coisa assim, ó. Então, a gente tem aqui, aí ele veio para cá de volta, daí ele veio lá, aí ele veio lá, aí ele veio lá, vamos ver que ele tenha feito isso aqui, ó. O que a gente tem aqui, ó? Aqui, a gente achou uma divergência no fluxo, tá? No cumulativo delta. Que para quem usa o Profit, eu já comentei lá, mas dá para vocês usarem, além de ter o cumulativo delta no Profit, basicamente o cumulativo delta é o acumular de regressão, tá? Então você vai olhar para isso, esses dois aqui são o maior refino, tá? Então seria, eu vou entrar, por exemplo, aqui e vou estopar aqui, porque eu quero uma taxa de acerto maior, tá? Que eu acho que é válido também. Você começa a ignorar basicamente isso aqui, você olha muito pouco. Agora, eu quero comprar aqui, estopar aqui, e ter um risco-retorno gigante, aí você tem que olhar para isso aqui com mais profundidade, tá bom? Enfim, esse aí seria só um pedacinho do que a gente vai abordar na outra aula, e daí a gente na próxima aula faz uma construção, então soma o contexto com a aceitação, com o DVA num exemplo real, tá bom? Espero que vocês gostem da aula, vocês vão achar bem interessante, assim, eu lembro que quando eu conheci essa forma, foi uma das coisas foi a única coisa, na verdade, no mercado financeiro hoje, que faz sentido pra mim, assim, que eu acho que tem todo o sentido do mundo, tá bom? Valeu, gente, obrigado aí, um abraço e um bom dia um bom resto de dia, né?